Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 85 do livro 4. Vamos agora ao item 50 do nosso material didático. Melchior Hoffman. Melchior foi um luterano radical que saiu do luteranismo, ok? Então, esse personagem, ele era luterano e deixou o luteranismo. Como vai se identificar? Bom, eu coloquei aí texto de um historiador para vocês, ok? Da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que é uma enciclopédia muito confiável, que ela descreve esse luterano, tá ok? Ela diz: Hoffman foi um individualista que não se uniu aos irmãos suíços, e estes, por sua vez, o repudiavam. Bom, então, lembre-se, quem são os irmãos suíços? Aqueles anabatistas que eu expliquei para vocês, que eles eram protestantes lá na Suíça, e eles decidiram abandonar o batismo de recém-nascido e pediram um novo batismo, tá ok? Então, eles eram então chamados de irmãos suíços. Então, esse Melchior Hoffman, ele não se uniu a esses irmãos suíços, e os irmãos suíços também repudiavam ele. E prossegue na enciclopédia. Por algum tempo foi luterano, mas Lutero acabou repudiando. Na década de 1530, viajou muito, manteve as doutrinas dos irmãos suíços como o batismo dos crentes, ou seja, abandonou o batismo de recém-nascido. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Às vezes o que eu digo, não é que toda a igreja também que rejeitasse o batismo de recém-nascido significava que era uma igreja correta. Nós temos hoje seitas, né, que não batizam crianças, ok? Igrejas aí com movimentos completamente estranhos, ok? Com culto de descarrego, um monte de coisa que não é comum ao cristianismo, mas eles não batizam crianças. Eles seriam classificados como anabatista. Esse Melchior Hoffman aqui, ele é uma pessoa problemática, ok? Que todos querem distância dele, mas ele rejeitou o batismo de recém-nascido, adotou, como eles chamavam, o batismo dos crentes, ou o batismo de adultos. Então ele manteve as doutrinas dos irmãos suíços como o batismo dos crentes, a não resistência. Não resistência significa, se vier me prender, eu não vou resistir, eu não vou pegar em armas para me defender, né? A rejeição de juramentos, o sincero discipulado a Cristo e a separação entre igreja e Estado. Escreveu muitos livros, principalmente sobre escatologia. Enfatizava muito o batismo como uma aliança. Palavra esta que ocorre em 1 Pedro 3,21, na Bíblia de Lutero. E seus seguidores eram frequentemente chamados irmãos do pacto, ou pactuantes, ou seja, ele é classificado como um anabatista, ok? E a enciclopédia prossegue definindo ele. Além das doutrinas anabatistas habituais, Hoffman era obcecado pela escatologia, ou seja, gostava de falar sobre o tempo do fim, ok? Deleitando-se na prevista violência apocalíptica contra os ímpios depois da volta de Cristo, sendo ingenuamente atraído por revelações especiais através de sonhos e visões. Então, olha só o que se você for, eu gosto de pegar os textos na íntegra. Esse é um texto da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. É uma enciclopédia muito conceituada. E veja como ela define essa pessoa. Bom, o cristão verdadeiro que conhece os dons espirituais, ele sabe que existem pessoas aí praticando dons espirituais, dizendo que tem sonhos e visões, que são coisas completamente enganosas. Existem igrejas conhecidas no Brasil, as igrejas batistas protestantes, normalmente, eles têm um batismo no Espírito Santo, ok? E que eles juntam com parapsicologia, com regressão, com caicai. Isso é espiritismo velho, né? Ou seja, é um exemplo de uma igreja anabatista, que é a igreja batista protestante, né?
E eles adotaram um pentecostalismo completamente estranho. Então, esse Hoffman, ele acabou, vamos assim dizer, se tornando um representante de um pentecostalismo estranho, né? Então, veja, aí prossegue a enciclopédia. Tinham também um conceito excêntrico da encarnação, segundo o qual Maria era vista como simples canal através do qual a carne celestial de Cristo fez sua entrada no mundo. Respondendo a uma revelação especial através de um meteorita, apressou-se de volta a Estraburgo em 1533, foi preso e encarcerado. Deixa eu voltar um pouquinho com vocês nesse ponto aqui que ele falou sobre carne celestial de Cristo, né? A enciclopédia não detalhou mais o que ele falava, mas isso cheira a uma heresia, aqueles que diziam que Jesus Cristo era só divino, que ele não era humano. Então, nós não acreditamos que Maria foi apenas um canal da encarnação, não. A profecia dizia que Jesus era filho da mulher, ele era a semente da mulher. Então, ele tinha sim a sua carne, a herança de Maria. Então, que ele não tinha de José, mas ele tinha de Maria. Então, essa teoria da carne celestial é estranha. Ok? Bom, então ele foi preso, encarcerado, na expectativa de que Cristo voltaria dentro de 6 meses. Agora, vamos falar também o seguinte, Hoffman não era o único que pensava isso não. Lutero também, ele marcou a volta de Cristo para algumas décadas à frente, porque na interpretação de Lutero, o que estava acontecendo no mundo já era o final de Apocalipse capítulo 20. Quando você pega Apocalipse capítulo 20, que o reino de Deus começou na terra, tá ok? E chega no final do reino de Deus, tem aquela batalha de Gog e Magog. Para Lutero, ele estava vivendo esse final de Apocalipse capítulo 20, ou seja, ele já estava vivendo o final do reino de Deus. Por quê? Ele seguia a interpretação católica que dizia que o reino de Deus tinha iniciado lá nos anos 800 com Carlos Magno, que já era a segunda interpretação, que antes eles disseram que tinha começado com Constantino. Eusébio de Cesareia defendeu isso. Então Lutero ele interpretou que esse momento que eles estavam vivendo, esse período, os turcos atacando a Europa, a igreja corrompida, apesar da Bíblia não falar no anticristo lá no final de Apocalipse 20, mas ele começou a interpretar que o anticristo estava lá sentado na igreja, que ele acreditava ser a verdadeira igreja de Jesus. Ok? Então o Hoffman não foi o único não. Nesse período, todos os líderes de destaque, eles falaram, escrevendo, acreditando que estavam no tempo do fim. O próprio Calvino, ele chegou a dizer que não tinha nem mais tempo para evangelizar a América, os novos povos, que se eles fossem predestinados, eles seriam salvos. Então todos pensavam que eles estavam no tempo do fim. De onde vinha essa interpretação? Da interpretação da Igreja Católica, que dizia que eles estavam vivendo o Apocalipse 20, o reino de Deus. E todos os mestres de Lutero e Calvino pregavam isso, inclusive Agostinho de Hipona. Hoje nós sabemos que eles estão todos errados, né? Estão todos errados, porque, claro, já fez mais de 1000 anos e a interpretação não é essa. O reino de Deus ainda vai começar. Esse período que a Igreja Católica dizia ser o reino de Deus, não tinha nada de Deus. É por isso que a história chama aquele período de reino das trevas. Ok? Inclusive por conta de doenças e pestes. Esse período mesmo ainda tinha casos de peste negra que acontecia há séculos na Europa. Então o sofrimento era muito grande. E guerras, e corrupção, católico matando protestante, protestante matando católico. Aí surgiu esse homem que ele era um luterano, que abandonou o batismo de recém-nascido, e ele marcou, como Lutero também, ele marcou a volta de Jesus, ok? Só que o período que ele falou, olha, volta em 6 meses, né? Aí complicou. Hoffman, no entanto,
prossegue o comentário. Ficou no cárcere durante 10 longos anos, antes de morrer em 1543. Então, olha só o problema, né? Ele foi preso, dizendo que em 6 meses Jesus voltaria. Aqui a enciclopédia não dá números, mas pode ter acontecido realmente de muitas pessoas, porque ele tinha seguidores, né? Esses seus seguidores devem ter realmente se preparado para a volta de Jesus. Como ele vai acontecer em muitos casos, como Adventistas do Sétimo Dia e Testemunha de Jeová, que alguns classificariam, e temos que classificar tecnicamente falando, como anabatista, porque Adventista do Sétimo Dia é uma seita, mas não batiza criança. Testemunha de Jeová é uma seita, mas não batiza criança. Então, tecnicamente, eles são anabatistas. Ok? Então, ele foi preso, dizendo, em 6 meses Jesus volta. Jesus não voltou. Para piorar a situação, ele ficou ainda mais 10 longos anos no cárcere, onde ele acaba morrendo. Bom, nós sabemos, irmãos, como cristãos, o surgimento das seitas. Ok? Assim, talvez alguém diga, seria melhor nem contar a história dessa pessoa, né? Porque é uma história negativa. Não, irmãos, na verdade, o melhor é nós contarmos toda a história para nós irmos sempre mostrando a diferença. Nós vamos encontrar, como eu falei para vocês hoje, pessoas que se dizem pentecostais, porque ele se dizia pentecostal, tá bom? Mas que às vezes têm interpretações mirabolantes da Bíblia, né? Coisas muito malucas. Vivendo o período que nós estamos vivendo, então, no YouTube, né? Eu tenho o hábito, às vezes, né, de almoçar, por exemplo, descansar, vou ver um documentário no YouTube, fico pesquisando para ver algumas coisas. Mas você vê cada aberração, né, em pessoas que têm um número de ovelhas gigantesco, né, templos no Brasil e no exterior, mas que falam coisas absurdas, ok? Como aquele exemplo que eu citei, eu repito, né, o pentecostalismo dos protestantes, da Igreja Batista Protestante, que normalmente vem acompanhado de parapsicologia, aqueles processos de regressão. Isso é parapsicologia, isso não é dom de Deus. Por que está junto com o pentecostalismo deles? Então, não pode ser um pentecostalismo correto, né? Ou até, agora, o grupo que existe dos católicos carismáticos, né? Eles continuam cultuando Maria, continuam cultuando os mortos, sim. Então, não pode ser um pentecostalismo verdadeiro. Então, o pentecostalismo dele aqui, que acabou errando na sua interpretação, é algo para nós citarmos e lembrarmos. Olha, terão pessoas sempre falseando a verdadeira igreja. Jesus anunciou isso. Então, se você encontra alguém errado na história, não quer dizer que todos que praticam o pentecostalismo estão errados. Ok? Esse aqui foi um exemplo, ok, de um homem que não era um anabatista, ele era um luterano, que ele começou a falar contra o batismo de recém-nascido. E começou também a dizer que tinha essas visões, esses sonhos. Ok? Bom, o comentário prossegue. Sua reforma nos Países Baixos amadureceu lentamente em 2 alas. A ala da paz, dirigida por Jan Volker Stripbeek, martirizado em 1531, e por Jacob van Campen, martirizado em 1535. Ou seja, a enciclopédia dá pequenas notas desses pastores anabatistas, né, que estão sendo martirizados. Ok? Mas também nós sabemos por quê. Quem é que vai controlar a história desse período para frente? São os católicos e os protestantes. Tá bom? São os católicos e os protestantes. Os anabatistas nesse período não têm ainda autorização para funcionar. Então não existe historiador anabatista. Os historiadores anabatistas vão surgir depois de 1800. Então quem vai contar essa história são os católicos e os protestantes. É por isso que você encontra, por exemplo, pessoas falando sobre Lutero como um exemplo de tolerância, mas quando você vai ver a história, na verdade ele era um exemplo de intolerância. Ok? Mas por que isso? Porque a história foi contada por protestantes, que admiravam Lutero, então contaram só uma parte da história. Ok? Então esses pastores aqui,
Seria bom que nós tivéssemos detalhes do julgamento deles para nós podermos conhecer essas histórias que seriam inspiradoras, né? Mas, claro, a maioria dessas mortes não foram documentadas, ok? Pelos católicos e pelos protestantes. A enciclopédia prossegue. Líderes posteriores da ala da paz na Frísia foram Ob Philips e seu irmão Dirk Philips, e a partir de 1536, Menon Simons. Então, o que a enciclopédia está falando? Nós lemos a história de um homem que ali em 1531 ele estava sendo morto, ok? E agora a enciclopédia está lembrando que a partir da morte dele é que Menon Simons se converteu. Então, nesse período de 1535, 1536, olha, a enciclopédia está citando pastores anabatistas. E desse período agora, ainda não muito, mas principalmente a partir de 1600, eles vão começar na história a abandonar o nome anabatistas e vão começar a usar mais batistas, ok? Mas eu vou continuar usando nesse livro porque eu acho que é o melhor para nós podermos diferenciar, porque também existirão, como no Brasil existe 7 igrejas batistas, existe igreja batista pentecostal, protestante, batista geral, batista anabatista, existem várias igrejas batistas, e no mundo hoje existem diversas igrejas batistas, todas elas saíram dessas igrejas chamadas da igreja anabatista e foram dando esses nomes, ok? Pois bem, prosseguindo na leitura. Os melquioritas, que são os seguidores desse pregador apocalíptico da Reforma, né? Como eu disse, não era o único, né? Então a enciclopédia diz: os melquioritas apocalípticos e revolucionários foram dirigidos por Jean Max, um homem estável que estabeleceu uma teocracia em Münster. Münster é uma cidade da Alemanha, né? Teocracia, lembre-se, é o governo de Deus. Provavelmente falando que, olha, quem governa aqui nessa terra agora é Deus. Nós não temos rei, quem governa aqui é Deus. Ou seja, aplicando a teocracia nessa cidade de Münster, na Alemanha. Morrendo violentamente em 1534. E pelo inescrupuloso rei Jan van Leyden, que foi executado depois do reinado em Münster, que durou de 1534 a 1535. Por quê? Porque esses melquioritas apocalípticos, né, os obreiros que estavam com ele, ele está citando diversas pessoas, então vamos usar o termo popular, os obreiros que estavam com ele continuaram pregando essas heresias, né? Agora, como continuar pregando se o fundador dessa seita, vou chamar assim, já tinha errado a data da volta de Jesus? Num caso desse, era para a pessoa despertar, olha, o Melk, ele estava errado nessa interpretação dele, ok? Ele estava errado. Então, vamos rever a interpretação. Não, eles continuaram pregando. Eles continuaram pregando. E o historiador prossegue, ele ainda fala o seguinte, o ultramelquiorismo, né, ou seja, uma forma radical do radicalismo, da heresia, o ultramelquiorismo violento de Münster foi conservado vivo durante um breve período por Jan van Battenburg, executado em 1538. E David Joris, que fugiu para Basileia em 1544, usando nome falso, tendo conseguido passar por Zwingliano durante o resto de sua vida. Olha só a história que ela contou aqui. Como esses homens eles difamaram o anabatismo e o pentecostalismo ao mesmo tempo, quando na verdade ele também não era. Ele era um luterano. Ele era um luterano, ok? E ainda a enciclopédia vem trazendo a história dizendo os anabatistas da ala da paz, ou seja, que não eram revolucionários e nem apocalípticos como ele, que estava marcando a volta de Jesus, ok? Então ele fala, os anabatistas da ala da paz condenavam esses grupos.
Na história, eu considero melhor que você defina eles como não anabatistas. Eles eram protestantes, eles eram luteranos. Com a diferença que eles começaram a criticar o batismo de recém-nascido. Tá bom? Mas as doutrinas deles eram doutrinas luteranas ainda. Ok? Tanto que muitos vão partir para a violência. E essa, lembre-se, era uma doutrina luterana. Bom, aí eu coloco o meu comentário agora dentro desse texto da enciclopédia. Eu digo, o rei Jan van Leyden, ou João Leyden, se dizia possuidor do dom de profecia. Esse radical se tornou uma evidência da existência de pentecostalismo entre os verdadeiros anabatistas, porque eles diziam ter sonhos, visões, ok? E isso nós sabemos por outros escritos que haviam entre os anabatistas. Haviam anabatistas pentecostais nesse período, correto. Né? Mas esse daqui foi, infelizmente, um caso negativo. Nós encontraremos aí Menon Simons falando dos pentecostais que ele conheceu entre os anabatistas, que na época eles chamavam de carismáticos. Tá bom? O comentário prossegue. A cidade onde esse rei reinava, né, que ele criou ali uma teocracia, a cidade foi cercada e capturada em 1535. Os líderes foram torturados e mortos, e seus corpos viveram em gaiolas de aço exibidos em uma igreja. Os católicos também, mesmo numa situação assim, de heresia, ok? Até a maneira deles de matar as pessoas, depois exibir os corpos em gaiolas, era uma coisa assim que nós vemos que, claro, não era religioso, não era zelo pela sã doutrina, né? Coloquei aí também um comentário da Enciclopédia Britânica, que ela comenta sobre esse homem. Ela diz, os historiadores consideram o episódio de Münster uma aberração do movimento anabatista, ou seja, das violências que ocorreram lá, tá ok? Uma aberração do movimento anabatista. Nos anos seguintes, no entanto, protestantes e católicos tradicionais aumentaram sua perseguição aos anabatistas em toda a Europa, sem discriminar entre a minoria violenta e a maioria pacifista. Os pacifistas anabatistas na Holanda e no norte da Alemanha se reuniram sob a liderança do ex-padre Menon Simons e seu auxiliar Dirk Philips. Seus seguidores sobreviveram e foram aceitos na igreja anabatista menonita, que é como essa igreja vai ficar sendo conhecida na história, por causa desse padre Menon Simons. Por quê? Sempre lembrando, eram pessoas que viviam no campo, a maioria delas analfabetas. A maior parte da população era analfabeta. Poucos podiam pagar, era muito caro, né? Para você poder aprender a ler. Então, os anabatistas que viviam no campo, eles normalmente, olha que exemplo interessante que eu falo, eles eram como meu pai. Meu pai, ele era analfabeto. Só que quando ele aceitou Jesus, o pastor falou para ele, como assim você não sabe ler? Crente tem que saber ler. Tua esposa sabe ler? Sabe. Então tua esposa vai te ensinar a ler. Eu quero você lendo aqui na igreja. Meu pai aprendeu a ler para ler a Bíblia, mas ele, por exemplo, ele nem votava, porque ele nunca foi na escola. Então eu tenho um exemplo até no meu pai, agora, na década de 40, né, década de 30, ok? Que ele aceitou Jesus. Nesse período era assim mesmo. Então, quando acontecia, como vai acontecer agora, ele já está citando a história, citando Menon Simons, quando esse padre se converter, quando se convertia alguém que ele havia cursado uma faculdade, sabia ler, e essa pessoa ia pregar, vamos dizer, essa pessoa fazia um grande sucesso entre os anabatistas, porque vamos considerar, a pregação era sempre aquela pregação essencial, como nós ouvíamos eles mesmos dizerem, né? Eu só prego que Jesus salva tudo e liberta, irmão. Então era uma pregação essencial, tá bom? Com o que ele tinha, do que ele lia na Bíblia, porque eles não podiam ir nas faculdades, eles não tinham liberdade para estudar, ok? Onde se eles fossem descobertos
como pessoas que não batizavam crianças, se fossem pastores, e se batizavam pessoas que saíam da igreja católica e iam para a igreja deles, eles eram mortos. Ou se alguém aceitasse o batismo, se um anabatista evangelizasse um católico e falasse para ele, olha, o teu batismo quando você nasceu não tem valor diante de Deus, olha aqui na Bíblia, olha, eu tenho uma Bíblia. O católico já não tinha Bíblia, aquilo já era um espanto para o católico, né? E olha aqui, olha, eu tenho uma Bíblia, e olha aqui, nós não encontramos nenhum momento, né, de uma criança, um recém-nascido, sendo batizado na Bíblia. Hoje nós sabemos que a história, né, mostra que não havia batismo de recém-nascido. Foi a Igreja de Roma, lá no ano 250, num período de corrupção, que adotou esse batismo. Na época, vamos considerar, o anabatista nem sabia, não tinha acesso a esses dados históricos, né? Mas então, quando ele mostrava biblicamente, um católico sincero, né, porque vai haver católicos sinceros, tá bom? Um católico sincero vai falar, tá bom, como aquele eunuco etíope, né? Então, e batiza, né? Porque o anabatista dizia que era o que os anabatistas normalmente falavam, olha, eu tenho o batismo dos apóstolos, porque eu sigo uma igreja que ela vive fugindo da perseguição há séculos, e o nosso batismo é só esse batismo válido, batismo de adulto, e nós mantemos esse batismo há séculos. Então, se você quiser, eu posso te dar esse batismo, porque foi concedido. Quem recebeu esse batismo, ele pode fazer discípulos, tá ok? Ele pode fazer discípulos. Então, o católico, nesse exemplo, aceitava, era batizado. Se esse católico fosse descoberto, como nós já vimos exemplos antes, ele era morto, ok? Ele era morto, por ele ter aceito o batismo de recém-nascido. Então, essa é a história, né? Na verdade, que nós temos que contar aqui da Reforma Protestante. Nesse período, a perseguição aos cristãos está vindo dos católicos e dos protestantes.